Se tem um jogador injustiçado hoje no Esporte Clube Vitória, ele se chama Lucas Arcanjo. O que é que Lucas Arcanjo precisa fazer mais pra torcida do Vitória parar de pegar no pé do cara? Eu não tô dizendo que ele é um goleiro perfeito. Eu não estou dizendo que ele é de primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas assim, ele não é um goleiro frangueiro como muitos pintam. Ele falha de vez em quando, ok. Mas se você reparar a quantidade de pontos que Lucas Arcanjo já nos deu na Série B de 2023, na Série A de 2024 e esse ano também vem nos dando pontos. Então, é um goleiro que pro nosso patamar hoje, ele atende ao que a gente precisa. E contra o Defensa e Justiça, Lucas Arcanjo teve uma ótima atuação, foi o melhor em campo disparado, né? Num time, assim, mais do mesmo, né? Um time, aquele Vitória que a gente já conhece, apático, em alguns momentos do jogo tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Então o Vitória tentava se livrar da bola, dar a bola pro Defensa e Justiça, pra conseguir jogar no contra-ataque. Só que esse time do Defensa e Justiça é horrível. Eu achava que esse time era mais organizado, mas não. Esse time do Defensa e Justiça também é ruim. E aí o que é que o Defensa e Justiça fazia? Se livrava da bola. E aí chegava a bola pro Vitória, o Vitória se livrava da bola. Então ficou um verdadeiro baba, digno de Vitória e Jequié pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Foca em mim, câmera. Nível técnico baixíssimo. Muita briga, muita disputa, tal, mas assim, um time, mais uma vez, desorganizado, com poucas ideias. E Carpini conseguiu montar o pior ataque possível para esse jogo. Ele colocou Carlinhos de centroavante e Janderson de ponta. Como é que você queria que o Vitória fizesse um gol nesse jogo? Com Carlinhos e Janderson, os dois piores atacantes que a gente tem jogando juntos. O Deb e o Lloyd, né? Jogando juntos. Eu tava ansioso para ver as peripécias de Janderson e Fabri jogando juntos e foi um show de horrores, né? Carlinhos não acerta um pivô, Janderson furando a bola na pequena área, errando o contra-ataque de novo, fazendo as mesmas besteiras de sempre. Não tem como você esperar uma coisa diferente com as mesmas ideias. Não tem como. Não tem como o Vitória sair com um resultado diferente com os mesmos jogadores, o mesmo estilo, a mesma merda, né? Então, primeiro tempo ruim, apático e Lucas Arcanjo fazendo boas defesas. Segundo tempo, entra Carlos Eduardo para resolver os problemas. Entra Gustavo Mosquito para resolver os problemas. Só que Carpini esqueceu de colocar. Entra também o Wellington Rato para resolver os nossos problemas. E aí, Carpini esqueceu de colocar um jogador, velho. Tenho certeza que se ele entrasse, a história seria outra. Ele mesmo, Lucas Bagre, tava no banco também. E Carpini não botou. E quem ficou de fora? Léo Pereira ficou de fora. Carpini não colocou. Ronald ficou de fora. Felipe Cardoso, que veio aí pra nos ajudar também, ficou de fora. E os mesmos bagres de sempre jogando. É óbvio que o resultado não poderia ser diferente. Mas de uma coisa eu sei. Se não fosse esse rapazinho aqui, tomaríamos 1 ou 2-0 nesse jogo. Porque o Defensa e Justiça teve uma chance no primeiro tempo que ele fez uma defesa. No segundo tempo, pelo menos 2 chances claras que ele também fez 2 defesas importantes. Então, é o jogador hoje do elenco mais injustiçado. Sabe outro também que merece um maior reconhecimento? Lucas Alta. Lucas Alta tá fazendo bons jogos e Carpini não tira ele pra nada. Carpini tira alguns jogadores pra dar rodagem, pra descansar, e Lucas Alta ele não tira, né? É um jogador também muito importante, assim como o injustiçado Lucas Arcanjo. Ele vai falhar. Em algum momento ele falha, porque ele não é um goleiro perfeito ainda. Diga-se de passagem, é um goleiro novo, tá? Então ele vai falhar. Mas assim, é um goleiro rápido, é um goleiro que tem reflexo, é um goleiro que não é tão ruim assim com os pés. Ele consegue dominar e tocar uma bola, diferentemente de Janderson.
Se Lucas Arcanjo jogasse de centroavante, ele, pelo menos essa parte técnica, seria melhor que Janderson, né? Mas não é um goleiro ruim, tá? A gente merece dar mais... ou melhor, Lucas Arcanjo merece mais reconhecimentos por parte da torcida do Vitória. E, falando aí de tabela, Universidade Católica venceu o Cerro Largo. Já era esperado, né? Dentro de casa, lá na altitude e tal. Esse time do Cerro Largo não é bom. Então, a Universidade Católica com 4 pontos está em primeiro. E o Vitória em segundo, porque tem um gol marcado e o Defensa e Justiça ainda não marcou gols. Só que agora o Vitória joga 2 jogos em casa. Contra o Cerro Largo e contra o Defensa e Justiça. Então, a gente precisa vencer esses 2 jogos. Para ter aí uma mínima chance de se classificar. E aí, lá nos playoffs, lá no mata-mata, seja o que Deus quiser, né? O que vier a mais é lucro. Um videozinho rápido mesmo, só pra falar. Não tem nem muito o que falar desse jogo, foi só isso mesmo. Mas eu gosto, vou trazer aqui algumas notícias, né? Algumas notícias. Primeira notícia. O Vitória recebeu propostas, aqui notícia do SV Gols no Twitter. Vitória recebeu propostas por Carlos Eduardo. Algumas propostas, inclusive de time de Série A. Só que a comissão técnica barrou. Thiago Carpini adora o futebol do Carlos Eduardo, conhecido também como Carlinhos, né? Carinhosamente chamado por Carlinhos. Carlos Eduardo vai ficar no Vitória. Você, sócio torcedor, que paga a sua porra em dia, que vai pro estádio assistir Vitória e Jequié, Vitória e Jacuipense, Vitória e Cerro Largo. Você mesmo, que paga R$30 de estacionamento, que paga R$15 num copo de cerveja, vai assistir um espetáculo de Carlos Eduardo pro resto do ano, tá? Ele ia sair, mas a comissão técnica do Vitória não deixou. Outra notícia boa! Essa aqui já foi. Outra notícia boa. Contratação nova. Chegou o lateral esquerdo do Vitória. Maicon Jesus, de 19 anos. Acerta aí o empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Ele vem para ser observado no Sub-20. E se ele souber dominar a bola e acertar passes de 3 metros, ele vai ser integrado pro profissional, tá? O Jamerson até que não fez um jogo ruim, não. Mas no geral é fraco, tá? No geral é fraco. Vamos ver então se um moleque de 19 anos da base do Atlético Mineiro chega aqui pra dominar uma bola e tocar pra frente, né? Porque os jogadores do Vitória são assim. Se eles conseguem dominar uma bola e tocar, ele vai tocar pra frente, ele erra o passe. Aquele que consegue dominar e tocar certo, o passe é pra trás. Como, por exemplo, o glorioso William Oliveira, né? O William Oliveira tem um jeitinho especial de me irritar. Eu não sei, eu não consigo descrever assim. Ele me irrita, ele tem um molho assim que me irrita, sabe? É um jogadorzinho burocrático, mas as pessoas falam que ele tem aquela postura de dominar a bola olhando pros lados, né? Então ele domina, olha pros lados e toca pra trás. Domina, olha pros lados, tem um cara livre ali, um pouco à frente, o que ele faz? Toca pro lado. Jogadorzinho burocrático. Sorteia um sócio torcedor e bota lá pra fazer o que ele faz. Vai fazer a mesma coisa. Dominar e tocar. Dominar e tocar. Pelo menos é um bom marcador, né? Arame liso. Cerca, cerca, cerca e deixa o adversário passar. Tchau. Tem mais vídeo aí depois.